Bom, para finalizar o estudo de prismas, precisamos falar de volume de um prisma. O volume de um prisma corresponde então ao espaço que ele ocupa. É um número que vai nos determinar essa quantidade de espaço ocupado. Sempre volume tem a ver com espaço ocupado. Inclusive, quando a gente vai na história e descobre algumas maneiras como o volume era calculado, nós vemos, por exemplo, a história de Arquimedes, né? Aquela história do Eureka, de sair correndo pelado pela rua, né? Ele descobriu a ideia de volume, ou ele conceituou a ideia de volume através de espaço ocupado, quando ele entrou numa banheira que estava cheia d'água e ele percebeu que a água transbordou, né? Então a ideia dele ali foi: opa, estou ocupando esse espaço, a água saiu, esse espaço que eu ocupo é isso que eu vou chamar de volume, é isso que pode ser chamado de volume. Maravilha! A ideia dele era como calcular o volume de um objeto todo disforme, né, através dessa troca de espaços ocupados. Mas o que a gente vai calcular aqui, o volume do prisma, ele pode ser calculado a partir das medidas desse prisma. Então a gente primeiro vai determinar unidades de medida. Veja aqui, se a unidade de medida usual é um cubo unitário, o volume de um cubo unitário é uma unidade cúbica, ou seja, se a aresta do cubo é 1 metro, o volume é 1 metro cúbico, se a aresta é 1 milímetro, é 1 milímetro cúbico e assim por diante. Dessa maneira, se eu tenho um paralelepípedo, uma das maneiras de eu calcular o volume desse paralelepípedo é dividir ele em cubinhos de uma unidade. Então, esse paralelepípedo ele tem aqui 4 de comprimento, 2 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. Eu podia dividir em cubinhos de 1 milímetro, né, mas ficariam muitos. Então eu vou dividir em cubinhos de 1 centímetro. Né? Aqui 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro e 1 de largura. 1 por 1 por 1, 1 por 1 por 1, 1 por 1 por 1. Aqui também, atrás, aqui no segundo nível. E aí eu poderia calcular o volume somando esses cubinhos. Então eu tenho 4 aqui, mais 4 lá atrás já são 8. Mais 4 são 16. Mais 4 são 24. Então essa é uma maneira de calcular o volume. Mas eu também posso chegar nessa medida simplesmente multiplicando as 3 dimensões. 4 vezes 2 vezes 3, 24 cubinhos de 1 centímetro cúbico, ou seja, 24 centímetros cúbicos. Logo, o volume de um paralelepípedo nada mais é que o produto das suas 3 dimensões. Se eu falo de um cubo, onde eu tenho as arestas todas iguais, as 3 dimensões iguais, A vezes A vira A ao cubo. Muito lógico isso, certo? Mas e como calcular o volume de prismas que não têm um quadrado ou um retângulo na sua base? Como que eu vou trabalhar com prismas que têm outros formatos? Bom, para isso, primeiro a gente vai definir o que é uma seção transversal. Imagina que eu tenho aqui vários prismas, vários sólidos, não precisam nem ser prismas, ok? Vários sólidos de mesma altura. Eles têm a mesma distância entre as suas bases aqui. E aí eu faço um corte paralelo às bases. Nota, a seção plana paralela à base é denominada seção transversal. Então aqui a minha seção transversal é um quadrilátero, aqui ela é um hexágono e aqui ela é outro hexágono. Acontece que aqui eu tenho uma área B1, aqui uma área B2, aqui uma área B3. Se eu estou falando de prismas, você concorda comigo que isso daqui, por ser paralelo às bases, é um polígono igual a essas bases. A mesma coisa aqui B2 e a mesma coisa aqui B3. Seguindo nessa ideia, o princípio de Cavalieri diz que dois sólidos apoiados no mesmo plano alfa, tendo a mesma altura, onde todas as suas seções planas ou seções transversais são congruentes, têm a mesma área, são equivalentes, perdão, não são congruentes, podem ser figuras completamente diferentes, mas têm a mesma área. Se todas elas tiverem a mesma área, então eles têm o mesmo volume. Nota aqui, ó, aqui eu tenho um prisma, ok? E aqui eu tenho um sólido todo torto, não tem nem como classificar esse sólido. Mas, se em qualquer ponto de altura que eu pegar, eu fizer a seção plana, e eu tiver aqui uma seção transversal A1 e uma seção transversal A2, de forma que A1 é igual a 2 em qualquer ponto dessa altura, isso significa que o volume do sólido 1 é igual ao volume do sólido 2. Opa, mas então voltando aqui,
Vamos supor que B1, B2 e B3 têm a mesma área. Isso significa que em qualquer ponto que eu pegar aqui, eles vão ter a mesma seção transversal. Logo, esses três sólidos, eles vão ter exatamente o mesmo volume. Só que esse primeiro aqui, que eu chamei ele de paralelepípedo, eu sei o volume dele. É A vezes B vezes C. Só que A vezes B, você não concorda comigo que é a área B1? Da mesma maneira aqui, se eu pegar o B2 no lugar do B1 e multiplicar pelo C, que era a altura, eu vou ter o volume desse cara, que vai ser o mesmo volume desse cara. E como eles têm a mesma altura, então é B2 vezes a altura. E aqui também, cuidado, a altura aqui quando é oblíquo não é a aresta lateral, a altura perpendicular às bases, ok? Mas se eu pegar B3 e multiplicar pela altura, eu também vou ter o volume desse terceiro sólido. Essa é a ideia do princípio de Cavalieri. Imagine que eu tenho duas pilhas de papel, né? Se eu simplesmente pegar uma pilha de papel e empurrar um pouquinho para um lado, para o outro os papéis, eu vou ter a mesma quantidade de papel ali, vai continuar ocupando o mesmo volume. É essa a ideia. Por isso, eu posso dizer que o volume de um prisma é dado pela área da base vezes a altura. Lembra que aqui ó, a área da base era B1, que era igual a B2 e B3, vezes a altura. Vai servir agora para todos os prismas. Qualquer prisma que eu tomar, eu vou calcular o seu volume fazendo a área da base vezes a altura. Ok? Na sequência, vamos fazer alguns exercícios no próximo vídeo para entender melhor isso daí.